Esse é o programa 13 da série Paulo Freire Vivo pela TV UFPB. E como você sabe, porque vem acompanhando, nós estávamos falando no programa anterior dos programas do Paulo Freire desenvolvidos na África nos anos 1970, enquanto o Paulo Freire era integrante do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, e dos destaques que a gente faz desse período é justamente o trabalho na África, na metade mais ou menos dos anos 70, 1975, 76, e a partir disso se produziram o que eu costumo chamar de escritos africanos do Paulo Freire. Ou seja, no contato com os educadores da Guiné-Bissau, o Paulo Freire redigiu vários documentos, várias cartas, tanto é que a base desse programa continua a ser o livro chamado Cartas à Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo, onde ele se comunicava com os educadores da Guiné-Bissau, com o que seria o Ministério da Educação da Guiné-Bissau, lá chamado Comissariado de Educação, para produzir isso. É bom ressaltar que esse trabalho tem uma colaboração tanto do Conselho Mundial das Igrejas, como da equipe do IDAC, como tem do próprio Comissariado de Educação da Guiné-Bissau, numa convergência de esforços para pensar, para ajudar a pensar, a contribuir por uma nova educação, não é, pós-colonização, ou seja, depois que a Guiné-Bissau é libertada da colonização portuguesa, que, se vocês sabem, que durou um tempo muito considerável. Dentro disso, não é, eu queria ressaltar um ponto fundamental, que ao mesmo tempo que o Paulo Freire vai dar a sua colaboração, não é, para ele esse tempo foi um tempo de muito aprendizado. Não é? Um dos pontos que ele ressalta sobre isso, vale a pena a gente destacar. Ele diz assim: tanto que venho aprendendo com a experiência guineense, me parece que um dos aspectos básicos do sistema de educação que está se constituindo, não é, de um lado, a indispensável formação científica e ligada a ela questões importantíssimas também em relação à produção, mas à solidariedade, à cooperação, ao gosto pelo trabalho, a questão da produção como fonte do conhecimento, e ele destaca isso como um aprendizado muito grande, porque para ele não seria exatamente uma novidade, porque anteriormente ele tinha trabalhado, por exemplo, com a reforma agrária no Chile, na primeira fase do seu exílio, mas agora é diferente. Agora ele é chamado a contribuir, não é, para uma reconstrução do sistema educativo que tem fundamento no trabalho, na produção, nas atividades produtivas. Ou seja, aqui está colocado uma temática central para o Paulo Freire, daqui por diante, vamos dizer assim, que é o trabalho como princípio educativo. Esse não é um tema do Paulo Freire especificamente, mas é um tema muito ligado à pedagogia socialista, não é? Durante vamos dizer, o seu desenvolvimento em todo o século XX. Não é? E o Paulo Freire vai, então, através desse conceito, não é, balizar a sua reflexão em torno da reconstrução educativa na Guiné-Bissau e em outros países. Não é? Ele diz assim, veja só, esse trabalho vai produzir, então, um novo tipo de conhecimento. Não um conhecimento, vamos chamar assim, aéreo, um conhecimento deslocado da realidade, mas muito pelo contrário, um conhecimento diretamente ligado à questão produtiva. Por exemplo, na Guiné-Bissau, uma das coisas básicas, inclusive na questão da alimentação, é a produção do arroz. Então, a reflexão sobre a produção do arroz, de como ele é produzido, de como ele deve ser consumido, que tipos de arroz são os melhores, como é que ele entra na culinária, na alimentação dos guineenses, para eles podem servir, eles que eu digo, o Paulo Freire e o Comissariado de Educação trabalhando junto, podem servir, deve servir de base para pensar novos conteúdos.
Quando se pensa em alimentação, se pensa junto com ela a questão da saúde. Quando se pensa a questão da alimentação e da saúde, não dá para dispensar a questão básica, que é a produção, que é o trabalho. Então, veja só, para você entender, a questão do trabalho, da saúde, da produção do arroz e de outros alimentos viram questões básicas não só para o dia a dia das pessoas em suas casas, etc., mas servem de reflexão para a escola, servem de reflexão para o currículo, servem de base para pensar a alfabetização, para pensar temas geradores da alfabetização, ou seja, para ligar definitivamente essas questões às questões escolares, não é? Para isso, o Paulo Freire concorda com o Amílcar Cabral com a necessidade do educador, do educadora, dos professores, das professoras se tornarem um novo tipo de intelectual. Não aquele intelectual, repito, que fica só em torno dos seus livros, mas um intelectual que está diretamente ligando o trabalho, o seu trabalho intelectual, aos trabalhos manuais, inclusive ligados diretamente à produção. E isso, claro, que tem uma importância fundamental. Eu queria destacar aqui uma reflexão que faço no meu livro, História das Ideias do Paulo Freire e Atual Crise de Paradigmas, onde eu vou tentar analisar um pouco a reflexão disso no pensamento do Paulo Freire, justamente quando ele vai destacar a nova entrada, vamos dizer, novos paradigmas para o seu pensamento. Não é? Numa das partes do meu livro eu digo assim, um exemplo importante dessa progressão do pensamento do Paulo Freire pode ser notado por meio do conceito de trabalho. Não é? Antes o Paulo Freire focava o trabalho pela concepção de Hegel, pela concepção da ligação senhor-escravo. Agora cada vez mais preceitos marxistas vão embasar isso, não é? Tanto no próprio Marx, depois entrando Antônio Gramsci e depois se conectando com autores, como eu ressaltei anteriormente, como Celestin Freinet e o próprio Amílcar Cabral da Guiné-Bissau. Não é? Essa reconstrução, ou essa progressão do pensamento do Paulo Freire traz também para o seu dia a dia de prática, não é? Um pensamento sobre as questões contra-hegemônicas que o Antônio Gramsci coloca com muita propriedade, não é? As questões ideológicas, as questões políticas que estão ligadas à educação, enfim, é importante notar que essas reflexões fundamentadas nessa prática, como diz o Paulo Freire, na prática de pensar a prática para melhorá-la, não é? Faz com que o pensamento do Paulo Freire sofra uma reelaboração importante no que o Moacir Gadotti chama de uma espiral polifônica, vamos dizer assim, presente no seu pensamento, que retorna a conceitos anteriores, mas retorna não numa maneira de repeti-los, mas de reconsiderá-los, de reelaborá-los. É exatamente o conceito de trabalho um dos exemplos mais vigorosos do que a gente está falando, não é? Antes, a questão do trabalho para o Paulo Freire era uma questão focalizada no âmbito, vamos dizer, da superestrutura, na questão da política, da ideologia, etc., ou da educação como todo, mas agora o trabalho tem conexão direta com as atividades produtivas, não é? E o exemplo da reconstrução guineense é fundamental para a gente entender isso. Então, a gente pode dizer que para o Paulo Freire tem aí uma nova maneira de pensar a educação, de ter não uma base só econômica ou só da superestrutura, mas ter uma base do que ele chama de interestrutural. Não é? Como é que a produção e a superestrutura combinam, se entrelaçam, não é? E fazem com que a educação tenha um novo patamar, não uma educação qualquer, mas uma educação diretamente ligada à produção. Perceba que esse é um tema fundamental, porque muitas vezes esse tema é trabalhado separadamente.
e não como um diálogo entre as atividades produtivas e as atividades educacionais, curriculares, que a gente pode pensar sobre isso. É nesse instante, então, que eu devo ressaltar, além desses autores e dessas obras que a gente citou, um outro autor que eu recomendaria a sua leitura para a gente entender direito do que a gente está falando, que é o Wagner Rossi. O Wagner Rossi escreveu 2 livros, produto da sua tese de doutorado, lá no começo dos anos 80, refletindo sobre a pedagogia socialista. Um primeiro volume se chama Pedagogia do Trabalho, não é? Raízes da Educação Socialista, e um volume 2 se chama Pedagogia do Trabalho, Caminhos da Educação Socialista. São 2 livros importantíssimos que devem também servir de referência para o que a gente está trabalhando aqui. E o Wagner Rossi, numa das suas análises, inclui o Paulo Freire como um autor que dialoga com a pedagogia do trabalho, com os caminhos e as raízes da educação socialista, e quando ele vai particularmente falar sobre o Paulo Freire, ele ressalta o que a gente vem destacando, ou seja, a progressão das ideias do Paulo Freire fundamentadas justamente em novos conceitos, em conceitos novos e em conceitos reelaborados do seu começo de reflexão. E isso é fundamental. Ele coloca que o Paulo Freire cada vez mais incorpora uma visão gramsciana, uma visão onde o ser humano é autor da sua própria história e é autor da sua própria história em termos de cultura. Não é? Acho que vocês conhecem um livro muito importante que serve aqui também de referência do Antônio Gramsci, que é o livro Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Não é? Como é que os intelectuais ajudam a organizar a cultura. Não é? E vocês sabem demais, desde o começo dos nossos programas, que essa questão da cultura, da ação cultural, é um conceito fundamental para o Paulo Freire. Vem lá das questões sobre ciclos de cultura que ele propõe para a alfabetização, continua no conceito central da obra dele, que é a ação cultural, e vem até aqui. Né? Vem até aqui nos anos 70, onde ele vai então trabalhar com os países africanos de língua portuguesa. Veja só que cada vez mais você precisa notar que nós não trabalhamos conceitos isolados do Paulo Freire, mas vamos cada vez mais agregando os conceitos, fazendo o entrelaçamento dos conceitos, e isso que ao mesmo tempo é uma riqueza do pensamento do Paulo Freire, e eu concordo que dá uma certa dificuldade para os leitores do Paulo Freire em entender a sua totalidade enquanto os conceitos que se entrelaçam. Mas a gente vai continuar falando sobre isso no segundo bloco desse programa. Então, na continuidade desse programa 13, eu queria ressaltar uma coisa que eu estava falando no bloco anterior, que é exatamente a referência dos 2 livros do Wagner Rossi, né, volume 1 e volume 2, sobre a pedagogia do trabalho. E dentro dela tem uma parte sobre Paulo Freire, e eu queria literalmente repetir o que o Wagner Rossi coloca, não é? Porque isso é uma referência para a gente. Ele diz assim, veja só, poder-se-ia dizer que neste ponto Paulo Freire aproxima-se de uma visão gramsciana. O homem tem que assumir o seu papel como sujeito da história, não enquanto indivíduo abstrato, mas enquanto ser situado dentro de condições concretas, condições estas que se constituem a partir da organização econômica da sociedade, da posição do homem dentro da estrutura produtiva dessa mesma sociedade e daquelas relações que, como uma consequência,
ele estabelece com seus semelhantes relações que são organizadas essencialmente a partir dessa mesma posição que ele ocupa na produção. Perceba isso, perceba como é que o Wagner Rossi coloca o Paulo Freire e sua obra num outro patamar, num patamar que não víamos anteriormente, que é, segundo ele, e eu concordo com isso, com uma visão cada vez mais proeminente dentro da sua obra, de uma visão gramsciana. É importante dizer que o Gramsci renova o marxismo, não é? Os vários marxismos, vamos dizer assim. Ele inclui a questão cultural como uma questão fundamental, não é? Ele transcende a questão econômica, não é? Ele não deixa que isso seja exclusivista dessa visão, não é? Exclusiva dessa visão, não é? E ele faz então, ele ressalta a importância da cultura e, por tabela, a questão da educação. Não é por isso que o Gramsci é muito usado no Brasil e no mundo como reflexão sobre a educação, não é? Ou seja, ele não é um autor qualquer, é um autor que dentro de todo o espectro marxista e socialista vem trazer a cultura como ponto central e por isso que ele é um autor tão importante para todos, de uma maneira geral, independente da sua posição A ou B em relação à educação, terem como reflexão. E o Paulo Freire, como bom ouvinte, como bom estudioso, como bom pesquisador, cada vez mais para ler a realidade africana, a realidade mundial dos anos 70, vai buscar no Gramsci, embora o Gramsci tenha produzido isso muito anteriormente na Itália, não é, como um membro do Partido Comunista Italiano, e vocês sabem que o Gramsci produziu grande parte da sua obra enquanto estava preso, não é? Por isso a sua obra como um todo é enfeixada no que se chama de cadernos do cárcere e por isso que Gramsci é um autor tão importante para o Paulo Freire também, não é? Nesse ponto a gente vai ressaltar uma outra coisa que chama a atenção quando a gente pensa na alfabetização na concepção do Paulo Freire. Quando você pensa sobre o que ficou conhecido no Brasil como o método Paulo Freire, você vê uma questão ainda pouco trabalhada, que é a questão da pós-alfabetização, não é? Você vê muito centrada a questão do método Paulo Freire nas 40 horas, ressalta a questão de Angicos dessa produção, as questões também trabalhadas aqui em Pernambuco, na Paraíba, etc., mas muito em torno das 40 horas. E quando se vai para esse ponto da obra do Paulo Freire, sempre relativa a esse trabalho na Guiné-Bissau e na África como um todo, nos países de língua portuguesa, você vê uma questão central que é a questão da continuidade da alfabetização para além das horas iniciais, ou seja, da pós-alfabetização. E vê mais uma questão central que foi chamada aqui de cadernos de cultura ou cadernos de educação popular, que servem de base para essa pós-alfabetização, não é? Então, os temas geradores, a pesquisa do universo vocabular, toda a proposta relativa à metodologia que está presente na alfabetização no início das propostas do Paulo Freire e do grupo pernambucano que subsidiou isso, vem agora com um adendo, com um complemento, e não é qualquer complemento, não é? A consciência de que a alfabetização precisa de uma sequência, vamos dizer assim, de uma sequência e designada por pós-alfabetização. Isso teria como subsídio cadernos de cultura, cadernos de educação popular, produzidos tanto pelos alfabetizandos como pelos alfabetizadores, produzidas tanto pelos educandos como pelos educadores. E eu queria chamar a atenção para os cadernos de cultura, cadernos de educação popular, que foram produzidos na Guiné-Bissau e que constam, então, desse livro que eu tanto ressaltei,
que é Cartas à Guiné-Bissau. Eu gostaria de ressaltar um ou dois textos que estão presentes lá para vocês verem como isso é um adendo substancial para quem pensa a alfabetização e para quem pensa a educação de uma maneira geral, subsidiada não só pelo Paulo Freire, mas tendo a sua obra como uma das suas bases. O primeiro texto que eu gostaria de destacar, que está na Cartas à Guiné-Bissau, diz assim: já vimos que, se não fosse o trabalho humano, a árvore não se transformaria em tábuas, nem o ferro em estado bruto viraria lâmina. Isso tudo se faz por causa do trabalho humano e por causa da força de trabalho. Os meios de produção e os trabalhadores constituem o que se chamam de forças produtivas de uma sociedade. A produção resulta de uma combinação entre os meios de produção e a força de trabalho. Para empreender uma nova sociedade, é importante saber que é desse modo que se organiza a produção. É preciso saber como se combinam os meios de produção e a força de trabalho. É preciso saber a natureza dessas relações, não é? Se são relações de exploração ou se são relações de igualdade e colaboração. Veja só, isso é um caderno com vários textos que no começo aqui do trabalho do Paulo Freire era pouco usado. Aliás, eu queria chamar a atenção para uma das campanhas que iniciou essa reflexão, que aconteceu justamente aqui na Paraíba, que foi a Campanha de Educação Popular, a CEPLAR. A CEPLAR, desde o começo dos anos 60, já chamava a atenção, uma atenção diferente de outras campanhas, que a necessidade da pós-alfabetização. Aqui foi produzido um caderno chamado Força e Trabalho, foi inclusive elogiado por vários integrantes da equipe do Paulo Freire ainda nos anos 60, mas aqui nas questões que eu estou ressaltando aqui na África, não é? Esse trabalho já vem com uma nitidez e com uma clareza maior e com uma força maior. Mas é importante desde já notar essa contribuição da campanha de educação popular da Paraíba nos anos 60, e isso a gente pode ressaltar em outro momento, que também eu escrevi um livro sobre isso, que são as histórias inéditas da educação popular, que a gente pode comentar numa outra ocasião. Mas eu queria chamar a atenção para um outro texto presente nesses cadernos de cultura na Guiné-Bissau, não é? Que é o seguinte: veja só, uma proposta de educação. Veja como essa proposta de educação aparece de forma nítida, não é? Não para ser copiada ou para ser fotocopiada, mas para ser uma base de reflexão. Veja só, uma educação completamente diferente da colonial. Uma educação pelo trabalho que estimule a colaboração e não a competição. Uma educação que dê valor à ajuda mútua e não ao individualismo, que desenvolva o espírito crítico, a criatividade e não a passividade. Uma educação que se fundamente na unidade da prática e da teoria, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, e por isso incentive os educandos a pensar certo. Uma educação que não favoreça a mentira, as ideias falsas e a indisciplina. Uma educação política, tão política como outra qualquer educação, mas que não tenta se passar por neutra. Ao proclamar que não é neutra, que a neutralidade é impossível, afirma que a sua política é a dos interesses do nosso povo. Veja como está embutida nesse texto do Cadernos de Cultura da Guiné-Bissau uma proposta de educação que não favoreça o individualismo, mas a cooperação, que não favoreça as ideias falsas, mas se pensar a prática, não é? A pensar a prática é a melhor maneira de reconstruí-la, de melhorá-la, etc. Não é? São várias propostas que estão embutidas aqui, uma educação que não se desligue da produção,
não é? Mas que favoreça a colaboração, a solidariedade e não a exploração que normalmente está contida no trabalho. Então, para fechar esse programa, a gente pode voltar a focalizar temas que devem ser muito caros àqueles que pensam a educação. Primeiro, o trabalho como princípio educativo. Não é? O trabalho como princípio educativo sendo base para um novo tipo de currículo. Não é? O trabalho como princípio educativo no sentido de se pensar a realidade, de se pensar a produção, de se pensar o dia a dia das pessoas de uma maneira muito concreta, de uma maneira muito prática. Não é? E o papel que o educador exerce nisso como intelectual ficando novo, não é? Ou como novo intelectual, como diria o Gramsci. Está presente aí, repito essa ideia, uma espiral polifônica, não é, que o Gadotti tanto defende para caracterizar o pensamento do Paulo Freire. Num próximo programa, eu gostaria de ressaltar um dos verbetes que eu formulei para o dicionário Paulo Freire. Não é? Essa é uma obra que a gente precisa comentar mais detalhadamente num outro programa, não é? E que serve de base para aqueles que tentam entender um pouco do pensamento do Paulo Freire. Para aqueles que pensam o Paulo Freire de uma maneira muito simplista, o dicionário Paulo Freire vem ajudar a se repensar esse pensamento, não é? Porque ele traz mais de 200 verbetes, mais de 200 conceitos. Desses 200 e tantos conceitos que estão presentes no dicionário Paulo Freire, eu elaborei 3 conceitos e um deles é justamente essa, vou chamar assim, essa africanidade do pensamento do Paulo Freire. Os escritos africanos que estão presentes na obra do Paulo Freire. Eu posso dizer com toda certeza que esse período que o Paulo Freire trabalha no Conselho Mundial das Igrejas e particularmente com os países africanos da Guiné-Bissau e outros países, Cabo Verde, Moçambique, etc., tem uma influência chave dentro da obra, da vida, dos escritos do Paulo Freire. A partir daqui, o pensamento do Paulo Freire, posso dizer assim, não é mais o mesmo, porque ele incorpora conceitos, preceitos e propostas que não estavam colocados antes. A África tem uma influência decisiva na trajetória do Paulo Freire, no seu pensamento, e para quem quer entender o Paulo Freire e praticar algumas das suas ideias, esse trabalho precisa ser lido, em especial as cartas à Guiné-Bissau. Eu agradeço mais uma vez e até o próximo programa.